Queridas irmãs, queridos amigos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, Espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Hoje é o capítulo 23, está quase acabando. É uma alegria que a gente faça um livro, mas também é uma alegria quando a gente termina. E isso, eu tenho certeza, é um benefício para todos nós, porque a gente aprende, você aprende, o universo aprende, todo mundo que está buscando informações nesse sentido encontra alguma coisa, apesar da nossa pouca capacidade, mas ainda assim é uma bênção estarmos podendo falar de um livro que muita gente fugiu dele, muita gente não quis saber. Veja que coisa boa que a tecnologia nos permite, nos facilitando enfrentar as dificuldades do entendimento com alegria de aprender. E hoje vamos tratar de um tema muito interessante para os que são médiuns, os trabalhadores espíritas, para os dirigentes de grupos mediúnicos, para as pessoas que estão descobrindo a sua sensibilidade. É o tema do capítulo 23, que fala sobre um fenômeno chamado animismo. Animismo vem de ânima, a alma. Quando o próprio médium, por seus problemas internos, ele acaba sendo aquele que se manifesta, ao invés de ser um espírito. E algumas pessoas da doutrina espírita acham que isso está fraudando, isso daí é animismo. Fala animismo assim, como se fosse uma coisa de desrespeito. Esse é um animista, fica fingindo, como se na verdade ele não entende, porque ele demonstra que não entende com um comentário desse a raiz do processo anímico. Então André Luiz vai tratar desse tema justamente para desmistificar isso. Vamos começar? Aí você vai ver na tela o nosso texto original. Animismo, que é o título do capítulo 23. E o primeiro subtítulo é Mediunidade e Animismo. O médium, aquilo que é mediunidade, quando tem uma individualidade externa diferente, e aquilo que é quando o próprio médium acaba sendo o causador da manifestação. Vamos ver então. André Luiz diz o seguinte, olha, grafando, alinhando, escrevendo apontamentos sobre a mediunidade, não podemos esquecer algumas considerações em torno do animismo ou conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Temos aqui muitas ocorrências que podem ressurgir nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais, com a própria inteligência encarnada comandando manifestações ou delas participando com zelo, numa demonstração de que o corpo espiritual pode efetivamente desdobrar-se, o corpo do médium pode desdobrar-se, vimos desdobramento em capítulos anteriores, e atuar com os recursos dele, em implementos próprios, como uma consciência pensante e organizadora fora do corpo físico. Ou seja, pode acontecer que o perispírito do médium saia do corpo e ele se manifeste no corpo através dos veículos mediúnicos, falando como um espírito. Seja através dele ou através de um outro médium. Mas no caso aqui estaremos falando, como André Luiz está tratando, dos efeitos dele mesmo, na sua própria manifestação. Olha que interessante. O médium pode acontecer de receber espíritos, é o que geralmente acontece, é uma outra inteligência, é uma outra individualidade que vai passar noções, vai passar sua condição, vai passar mensagem, vai passar seu sofrimento, através da voz, do corpo do médium. Isso é um tipo de mediunidade comum. Porém, pode acontecer que o médium, por algum motivo, ao sair do corpo, sinta determinadas frustrações, sinta determinadas angústias, e ele mesmo transfira para os que estão em volta notícias do que está acontecendo com ele, parecendo-se com um espírito de terceiro. André Luiz continua explicando isso. A verificação de semelhantes acontecimentos criou entre os opositores da doutrina espírita as teorias da negação,
Porquanto, uma vez que se admita a possibilidade do próprio espírito encarnado poder atuar fora do corpo físico, apressaram-se os céticos inveterados, os descrentes crônicos, a afirmar que todos os eventos mediúnicos se reduzem à influência de uma força nervosa, a força mental do médium, que ela efetua fora do corpo carnal determinadas ações mecânicas e plásticas, configurando ainda alucinações de variada espécie. Essa é a argumentação dos que negam a mediunidade. Todavia, os estardalhaços, essas algazarras e pavores levantados por esses argumentos indevidos, afastando para longe o otimismo e a esperança de tantas criaturas que estão começando confiantemente a iniciarem-se nos serviços da mediunidade, essa algazarra, essa bagunça, não apresenta qualquer significado profundo, substancial, porque é indispensável pensar que os espíritos desencarnados e encarnados, eles não se filiam a raças antagônicas, que se devam reencontrar em condições milagrosas. Então, são espíritos de mesma natureza, os encarnados e os desencarnados. Quando o desencarnado se acopla a um corpo físico pelo nascimento, vamos dizer assim, ele incorpora, né? Ele incorpora na barriga da mãe dele. E ele vai viver incorporado 60 anos. E quando o indivíduo está no corpo físico e ele vai dormir, ele sai do corpo, ele desincorpora por um tempo. E fica no plano natural, que era o plano dele, que é o plano dos espíritos, que é o seu plano, o meu, quando estamos dormindo, enquanto o corpo está descansando. Ou seja, tanto eles podem entrar em contato conosco, porque estamos no mesmo, vamos dizer, ambiente, tanto quanto nós podemos entrar em contato com eles quando deixamos o corpo pelo sono, ou quando, num processo de transe, que é um tipo de desdobramento, de sono parcial, a gente sai para que as entidades possam utilizar nosso corpo ou possam traduzir suas ideias através do nosso cérebro e nós escolhermos as palavras e falarmos através do corpo. Olha que interessante. Não são raças antagônicas. Você não está saindo do corpo para conversar com um ET marciano ou com uma entidade que vem da constelação de Vega. Não, você está com entidades que são da mesma família, no mesmo campo vibratório. Continua André Luiz no subtítulo seguinte: Semelhanças das criaturas. Somos, então, necessariamente obrigados a reconhecer que, se os vivos da Terra e os vivos do além respirassem climas evolutivos fundamentalmente diversos, a comunicação entre eles resultaria de todo impossível, pela impraticabilidade do ajuste mental. Imagina que você, como médium, tivesse que receber o espírito da esponja do mar. Desencarnou uma esponja no fundo do oceano e quer mandar uma mensagem. Como é que você consegue? Como é que ela consegue? Os ambientes são totalmente diferentes. É impossível que a mente embrionária, o impulso mental ainda incipiente da esponja do mar, consiga traduzir palavras, ideias que você, como médium, pudesse entender. É a mesma coisa que achar que pode incorporar elefante, incorporar jumento, incorporar macaco, incorporar passarinho. Não dá. São ambientes diferentes. É totalmente impossível. Porque é impraticável o ajuste mental. Os níveis mentais estão em postos diferentes. Quando você pensa nisso. Então, volta lá no texto. Nós somos necessariamente forçados a reconhecer que, se os vivos da Terra e os vivos do além estivessem em climas evolutivos muito diferentes, a comunicação entre eles seria de todo impossível, como eu estou citando aqui. Por quê? Porque torna-se impraticável o ajuste mental. Seres em desenvolvimento para a vida eterna,
uns e outros guardam consigo, seja no plano extrafísico, preparando o retorno ao corpo físico, ou no plano físico, em direção à esfera espiritual. Todos eles guardam faculdades adquiridas no vasto caminho da experiência, as quais vão lhes servir de recursos para perceberem, para a percepção no ambiente próximo. Cada espírito tem, em vias de reencarnação, todos os meios de que ele já se municiou, já se abasteceu para continuar, agora no círculo dos encarnados, o trabalho de aperfeiçoamento que lhe é próprio, conservando-os potencialmente no feto, desde os primeiros momentos da construção do corpo físico. Isso está preservado no espírito que reencarna. Todas as lembranças, tudo que ele vai projetar para fazer nesta vida, tudo que ele tem que aprender ou tem que ensinar. Do mesmo modo que o espírito encarnado possui todas as possibilidades que ele já acumulou em si mesmo para prosseguir as suas atividades no plano espiritual depois que ele morre. Quando ele desencarna, o encarnado, quando desencarna, vai para o plano espiritual e lá ele pode continuar sendo espírito. Ele não vai desencarnar na Terra e no mundo espiritual vai ter que se comportar como, sei lá, um ouriço. Ele não é nessa faixa que se encontra. A sua mente está na condição de mente espiritual, já plenamente desenvolvida. Então, depois da morte, ele continua com as atividades que ele havia acumulado. Se ele se tornou culto em determinada área, ele perde o corpo físico, continua culto no plano espiritual, naquela área. Se ele desenvolveu sensibilidades artísticas, ele continuará sensível no plano espiritual, naquela arte. Então você vê que não é muito discrepante um e outro. Não tem assim. Não é quando você morre, você ganha asa e sai voando. Você vira o anjo. Ou ganha chifre e sai o demônio. Não. Você continua você. E quando você reencarna, você continua você. Com algumas limitações próprias da matéria densa. Mas você continua você. Aquele que ao atingir a idade adulta se demonstra mentiroso, safado, sexólatra, se demonstra interesseiro, ou se demonstra generoso, amigo, amoroso, carinhoso, atencioso, não é o corpo que lhe deu isso, é ele que agora está colocando toda a sua condição de espírito aflorada nas atitudes do dia a dia. Continua André Luiz explicando, olha, marcada então essa observação, colocada bem claramente, é fácil anotar que a criatura na Terra, ela partilha, ela divide assim, até certo ponto, dos sentidos que caracterizam a criatura desencarnada. Nesta esfera imediata à experiência humana, os espíritos que estão mais próximos da nossa estrutura densa, conseguindo às vezes desenfaixar-se do corpo denso, sair do corpo de carne e proceder como a inteligência livre do corpo físico, como os espíritos que não têm mais corpo. Pode ele, então, atuar dessa maneira. Ou ainda, obedecer às regras dos espíritos desencarnados, sendo um agente mais ou menos fiel dos seus desejos. Então, ele pode sair do corpo, encontrar-se com espíritos desencarnados que vão dizer a ele, você vai fazer tal coisa. Por favor, volta e diz para as pessoas que estão lá que eu quero que elas tenham esse comportamento que vai ser bom para elas. Então, ele vai receber a determinação de alguma entidade e vai transmiti-la. Nós já vimos isso com Edgar Cayce, com outros médios que saem do corpo e ficam recebendo orientações de outros espíritos. Eles estão não incorporados. E são eles que estão fazendo isso. Como médiums que estão fora do corpo. Não é o espírito que incorporou nele e está falando. Olha, eu sou aqui o Anzóis Carapuça, vim dizer a vocês que está havendo um problema vibratório em tal lugar. E depois ele sai do corpo e entra o médium. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Não sei o que houve. Não. O médium se desdobrou, foi para o plano espiritual,
o espírito do anzol escarapuça falou com ele, olha, avisa o pessoal lá que está vendo esse problema. Aí o corpo dele vai dizer, olha, fulano de tal está me avisando aqui que isso é um fenômeno anímico. Porque é a alma do médium que está falando. E sabe outro fenômeno anímico? A vidência. A vidência é um fenômeno anímico. O vidente, o médium vidente, ele está vendo com ele mesmo. É o espírito dele que está vendo, o perispírito dele que está vendo. Tanto é que essa é uma das faculdades mais facilmente ludibriáveis. A vidência é uma das faculdades mais perigosas, do ponto de vista do engodo que ela pode sofrer. Porque o médium vidente começa a dizer, eu estou vendo, e todo mundo acredita nele, mas ele pode estar vendo uma miragem, ele pode estar vendo uma projeção de uma mente espiritual negativa, ele pode estar vendo projeções que ele mesmo está criando, mas ele está vendo. É ele que está vendo. Ele é médium dele mesmo. Olha que interessante. Então André Luiz continua explicando. Encontramos nessa base a explicação clara de muitos dos fenômenos do faquirismo vulgar. Aqueles faquires, aqueles ascetas que ficavam se disciplinando para não comer nada, para ficar dentro de caixas enterradas por 15 dias, para superarem a dor física, para passarem arames pelo seu corpo e ele não sentir nada. Esse faquirismo é um produto desse processo de controle, no qual o espírito encarnado, ao sair do corpo, ele pode provocar em relativo estado de consciência certa classe de fenômenos físicos, como, por exemplo, a falta da dor, a neutralização do impulso doloroso, enquanto o corpo físico se demora num estado de letargia, no sono comum. No caso de você estar num ambiente com o corpo em estado letárgico e o perispírito projetado. Ele carrega com ele as sensações. Nós vimos isso nos estudos anteriores. Ele se projeta com certas percepções. Então, ele pode, por exemplo, no plano espiritual, entrar num ambiente muito gelado. Ele pode ir para a Antártida e sentir frio. E o corpo dele começa a tremer. Onde está o corpo? Lá na câmara em que ele está em letargia. Olha que interessante. Continua André Luiz nos explicando. Muitas vezes, conforme as circunstâncias, como acontece no fenômeno hipnótico isolado, pode cair a mente nos estados anormais de sentido inferior. A mente do indivíduo pode estar sendo hipnotizada, dominada por forças retrógradas, forças atrasadas, inferiores, que a imobilizam temporariamente em atitudes estranhas ou indesejáveis. Então ele sai do corpo e alguma entidade inferior que o persegue atua sobre ele e ele fica paralisado. Ele fica tenso, ele fica assim, amedrontado. Então isso pode acontecer. André Luiz está explicando. Nesse aspecto, nós flagramos múltiplos processos de obsessão, nos quais inteligências desencarnadas de grande poder dominam vítimas não habituadas, estão inabilitadas a se defenderem, prendendo-as por tempo indeterminado em certos tipos de lembrança, segundo as dívidas kármicas a que elas se acham presas. Frequentemente, pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradora são encontráveis nas reuniões mediúnicas, mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, como se personificassem, como se elas se apresentassem nos transes mediúnicos como entidades outras, quando na realidade exprimem a si mesmas, a emergirem da subconsciência nos trajes mentais em que se externavam noutras épocas, sob o fascínio constante dos desencarnados que a subjugam. Vamos pensar na seguinte experiência. O indivíduo na outra vida foi capataz de uma fazenda de escravos. E ele fazia maldades, batia nos escravos, ele pisava, aproveitava das escravas, não tinha nenhuma compaixão, tinha sadismo de ver o sofrimento. E, obviamente, tudo isso que no primeiro momento para ele era prazeroso, produziu muitos inimigos, os próprios escravos,
que também perderam a vida. Aí esse indivíduo, cheio de dívidas morais com aquele grupo, desencarna, sofre perseguições de todo tipo, descobre as coisas feias que fez como uma entidade votada ao mal, e os perseguidores estão atrás dele, o mantêm encarcerado, vão fazer maldades com ele no plano espiritual, até que o mundo espiritual amigo, com compaixão, consegue recuperá-lo, preparando uma encarnação futura. E agora, aquele que tinha sido maldoso, que humilhou, que matou, agora vai poder ser útil. Como? Como médium. Vai ter sensibilidade, etc, etc. Tá ótimo. Então ele vai renascer, talvez tenha problemas de saúde, aquela coisa toda, talvez tenha que nascer na condição negra, como a mesma condição que ele havia humilhado, mas ele vai ter a percepção mediúnica facilitada no projeto reencarnatório de resgate das suas faltas. Tá ótimo. Então ele recebe espírito, ele recebe entidades que sofrem, mas em determinado momento, em determinado dia, ele sai do corpo na hora da reunião e do lado de lá, o que acontece? Entidades que foram suas vítimas o hipnotizam, o envolvem e fazem ele se relembrar do homem que ele foi, o capataz, o cara do chicote. E obviamente isso pesa na consciência deste, que agora está tentando sair disto. Porém, graças a essa lembrança, ele faz brotar nele mesmo as imagens dele como capataz, dele como o algoz, o perseguidor. E isto ele assume por causa da hipnose que essas entidades estão fazendo nele, fazendo ele recordar de quem ele foi. Não pense que você é bonzinho não, que agora está no centro espírita, você é um capeta, você é o demônio encarnado, você é aquele homem que pisava, que matava, que estuprava as moças, que vendia os filhos dela, que chicoteava até a morte, que botou gente para morrer comido pelas formigas. Isso faz o espírito do médium recordar todas as barbaridades que ele fez. E então ele pode, estando ligado ao seu corpo, começar a dizer, eu sou o capataz fulano de tal, eu matei tantas pessoas, e aquele drama todo, que ele vai assumir como uma outra personalidade, porque realmente ele era outra pessoa. E ele pode traduzir todos os seus traumas nesses processos de exteriorização, porque ele está hipnotizado, está jugulado pelas entidades que o perseguem. Então, aquilo que ele vai dizer parece que é de um espírito, que foi um capataz, que foi um desses mandados para punir, para disciplinar os negros nas fazendas escravocratas, por exemplo. Mas, na verdade, é o espírito do próprio médium que está sentindo tudo isso, porque está ligado à sua vida passada. Ele não está inventando. Ele está apenas vomitando as coisas que ele se está recordando dele mesmo. Essa é a estrutura. André Luiz, então, vai explicar agora no próximo subtítulo o animismo e a hipnose. Ele diz assim, imaginemos um sensitivo a quem... ele não é médio ainda, tá? Ele está falando de hipnose. O sensitivo, uma pessoa mais sensível, que tem um hipnotizador. Imaginemos, então, um sensitivo a quem o magnetizador ou o hipnotizador, de maneira intencional, fizesse ele recordar-se, recuar até esse ou aquele marco do passado, pela deliberada regressão da memória. Você entra aí, descansa, você vai adormecer e você vai se lembrar, nós estamos no ano de 1853. Então, a memória do indivíduo vai voltar àquele tempo. Então imagina isto, o hipnotizador fazendo o hipnotizado regressar no passado. E então, o hipnotizador, ao invés de trazê-lo de volta depois de 15 minutos, deixasse o hipnotizado nessa posição durante semanas, meses ou anos, a fio. E se você imaginar essa circunstância em que, por meses, semanas ou anos, o indivíduo está vivendo naquela situação que ele esteve em 1853, nós teremos a exata compreensão destes casos mediúnicos, em que
a tese do animismo é chamada para explicação necessária. O magnetizado, o sujete na experiência, ele vai se declarar como sendo aquela personalidade invocada pelo hipnotizador que viveu em 1853, entrando em conflito com a realidade objetiva, porque hoje ele não está mais lá. A mente dele está lá, ele foi levado ao passado, mas o corpo dela está no presente, ele é uma outra pessoa. Mas isso não importa. Esse conflito com a realidade objetiva que hoje ele vive não impediria, por isso, de ser ele mesmo sob o controle da ideia que o domina. A ideia que domina, o que ele estava sentindo lá de 1853, ele continua sentindo. Aí André Luiz está dizendo, olha, nas ocorrências variadas da alienação mental, encontramos fenômenos assim tipificados, reclamando larga dose de paciência e carinho, porquanto as vítimas desses processos de fixação não podem ser categorizadas, qualificadas como mistificadores inconscientes, pois representam de fato aqueles agentes desencarnados que estão ligados a ela por teias fluídicas de significativa expressão, como acontece a esse sensitivo comum mentalmente modificado na hipnose de longo curso, em que demonstra a influência do magnetizador. Eu não sei se vocês já foram visitar algum asilo de pessoas alienadas. Antigamente, hoje já não existe tanto porque a política de tratamento das doenças mentais mudou. Hoje nós temos CAPs, etc. Mas antigamente havia os hospícios, lugares em que loucos ficavam lá. Eu já tive a ocasião de visitar alguns. E você vai nesses lugares, e mesmo nesses CAPs de hoje, onde às vezes eles vão ficar lá o dia, depois voltam para casa, você vê pessoas fazendo de conta que são barões, baronesas, moças cheias de batom, aquelas coitadas, assim, perrapadas, pobrezinhas, cheias de miçangas em volta da pele, do braço, como colares, pulseiras, vestidas aqueles vestidões, como se elas estivessem vivendo na corte. E algumas assumem isso, eu sou a princesa fulana de tal, eu estou no meu palácio. Elas estão hipnotizadas, elas não estão inventando. Elas são algumas criaturas que estão nessa condição que André Luiz cita. Os seus adversários, que estão no mundo espiritual buscando vingarem-se, podem fazer com que elas, como se eles fossem os magnetizadores, assumam a personalidade que elas tinham naquela época. E neste caso, se mantenham vivendo numa época diferente, como se estivessem naquela época, com todas as coisas bobas, com todo o ridículo de acharem que são princesas ou príncipes ou barões vestindo trapos, usando miçangas como se fossem joias. No livro Ação e Reação, de André Luiz, que nós já fizemos também, nós temos um capítulo em que nós vamos ter a mãe que está muito doente, que é mãe de um anão. E ele, anão, está muito ligado a ela por coisas do passado. Um dos capítulos do livro fala sobre este caso. E neste caso, André Luiz vai se aproximar e vai ver o que causou. Essa mulher vive num casebre, no interior lá de um estado brasileiro, muito pobrezinha, está totalmente desajustada, mas ela não pode desencarnar porque o anão, que é filho dela, depende dela. Então André Luiz e o Silas faziam um tratamento na moça, vão levá-la para, depois de ela tomar um pouco d'água e desdobrar-se, ela está com muita fragilidade, está sofrendo muito. Eles a tiram do corpo e levam-na para uma pequena floresta que tem ali próximo. E ali eles fazem uma prece. E espíritos vêm do alto para magnetizá-la, para dar-lhe forças vibratórias no perispírito, para depois o perispírito ativar as células físicas.
Porém, quando eles vão ouvir a mente do anão, ela está vivendo no passado, que ele é o importante, mas ele é um anão. Ele está vivendo como uma criatura pobre, despossuída de tudo, mas a mente dele só trabalha fixada nas suas experiências do passado. Ele não sabe que ele é um anão, que ele está pobre, que ele perdeu tudo, que ele está padecendo sofrimento da miséria. Ele está com a mente voltada, fixada naquele tempo. E isso é muito comum acontecer quando nós estamos tratando de algumas pessoas que estão numa situação parecida, mas que são equilibradas, que estão bem. E André Luiz está citando que na loucura, aqueles seres que estão lá fazendo de conta que eles são importantes, que eles são pessoas vencedoras, que eles são pessoas bonitas, lindonas, eles estão sofrendo a ação de entidades que os está magnetizando para que eles tenham esse comportamento alienante, parecido com um louco, né? André Luiz vai continuar no subtítulo explicando desobsessão e animismo. Porque, na verdade, isso é um processo obsessivo, indireto, mas é um processo obsessivo. Alguém está induzindo aquele indivíduo a ficar fixado naquelas circunstâncias. Nenhuma justificativa, nenhuma, existe para qualquer recusa no trato generoso de personalidades mediúnicas provisoriamente estacionadas em semelhantes provações, uma vez que são em si mesmas espíritos sofredores ou conturbados, como qualquer outro que se manifeste por ele, exigindo esclarecimento e socorro. Não importa se o algoz dos escravos, se o capataz da fazenda, não importa que seja o espírito do próprio médium. Quando ele se manifesta, trazendo de dentro dele, por força da hipnose que as entidades negativas estão fazendo com ele, quando ele traz para fora, lá do sótão, da parte inferior do ser, essa postura, ele é um espírito, ele está sofrendo, ele carrega tudo isso. Então, quando isso acontece, é necessário amparar esse espírito, que é o do próprio médium. O amparo espontâneo, diz André Luiz, e o auxílio genuinamente fraterno vão lhe reajustar as ondas mentais. Ajuda essa que vai se estender de forma inevitável àqueles companheiros do passado que estão lhe assediando o pensamento, também trabalhando a reconstituição de caminhos retos para esses sensitivos corporificados na Terra, tão importantes e tão nobres em sua estrutura quanto aqueles que os doutrinadores encarnados se propõem traçar para os amigos desencarnados menos felizes que se manifestam no centro espírita. Seja um espírito terceiro, seja o espírito do próprio médium, que por seus traumas do passado se manifesta como se fosse um espírito de terceiro, a postura dos dialogadores deve ser a mesma. Tratar com o espírito que está precisando de ajuda, fazê-lo se sentir em paz. E neste caso do médium, as coisas que forem transmitidas para ele com o carinho, com a noção espiritual de saber que todos nós somos filhos de Deus, que ninguém está jogado às traças, também vai repercutir nos hipnotizadores dele, que porventura estejam ali junto dele. São os magnetizadores que estão mantendo ele naquele estado, mas que também precisam aprender. Aliás, diz ele, é preciso destacar que o esforço da escola, o esforço de ensinar, seja esse esforço, seja esta escola, o recinto, o prédio consagrado à instrução primária, ou seja, o prédio consagrado ao corretivo, ao presídio, para reeducar o indivíduo que cometeu o crime, não importa qual dos dois seja, esse esforço de ensinar funciona como um recurso renovador da mente, equilibrando-lhe as oscilações para níveis superiores. Não há novidade alguma
no impositivo da acolhida generosa, magnânima. Que isso deve ser assim aos obsessos dessa natureza, hipnotizados por forças que os comandam espiritualmente à distância. Portanto, para esses que são anímicos, que são manifestações deles mesmos, eles hoje não estão naquele estado. Você olha para eles, são pessoas equilibradas, são pessoas boas, são trabalhadores que têm seus limites, seus problemas, mas são bons. Porém, quando incorporam eventualmente aquele perfil, podem ser que sejam eles mesmos que estão recebendo a recordação das marteladas dos seus perseguidores, fazendo com que eles voltem a viver aquilo que eles já foram. Não deixam de ser um espírito necessitado pelos erros já cometidos. E da mesma forma que você recebe uma entidade que não tem nada a ver com o médium, mas está sofrendo, e você fala para ela, não, você vai sair dessa, você vai sentir ajuda, você não está perdido, tem gente amiga do seu lado. Essa mesma postura magnânima, fraterna, deve ser adotada com aquele que está recebendo um espírito, que na verdade são as frustrações e os erros, a consciência de culpa que ele mesmo possui, que ele não está sabendo agora nesta vida, mas tem a hipnose fazendo com que ela flore do passado. Animismo e criminalidade. Os manicômios e as penitenciárias estão repletos de irmãos nossos obsediados, que alcançando o ponto específico de suas lembranças do passado culposo, e que por não terem tido providências reeducativas adequadas, nada mais puderam fazer do que recair na loucura ou no crime, porque em verdade a alienação e a delinquência, o louco e o bandido, na maioria das vezes expressam a queda mental dele como espírito em recordações de suas lutas passadas. A semelhança do aluno que, voltando à lição, voltando a estudar, voltando àquele ponto, com recursos deficitários, porque não estudou, porque não recebeu nada de novo na informação daquilo, comete, lamentavelmente, os mesmos erros cometidos. Você escreve xícara com CH. E você passa a escrever tudo isso. Alguém fala assim, isso está errado. Põe lá um X, mas não te ensina. E você continua tendo que escrever. Ah, você sabe que é errado, mas intuitivamente você está acostumado. Para você, xícara é com CH. Você vai continuar escrevendo xícara com CH, xícara com CH, xícara com CH, até que você aprenda. Até que alguém chegue e fale assim, vem cá, vou te mostrar, senta aqui. A palavra é essa aqui, ó, com X, você faz essa letrinha aqui, ó. Tá vendo? Toda vez que você tiver impulso de fazer CH, você vai, opa, isso está errado. Você vai ter que reprogramar a ordem. É um exemplinho bobo, mas é assim que funciona. Reprograme a ordem. Põe lá o X, para escrever xícara. Então, no primeiro momento que ele vai, porventura, ter que falar alguma coisa que ele tem que escrever xícara, ele vai começar a pôr a letra C. Opa, mas não é xícara. Aí ele vai fazer o X. Agora, ele tem que reprogramar isso. Você já notou como tem pessoas que falam problema? Problema. Uma pessoa que fala problema, está com dois problemas. Aquele que ela está dizendo que é o problema e o problema, que está errado. Mas por que ela não muda isso? Porque ela não foi ensinada. Não foi ensinada, ela ainda não reparou o defeito cerebral que educa que ela fale problema. Problema. Se alguém puser ela lá numa cadeira e falar, agora repete para mim, problema. Problema. Ela fala. No começo ela não acerta, porque a mente está acostumada a falar problema. Para ela é bonito, problema, mas está errado. Então ela precisa de um tempo, ela precisa ser reeducada. Mesma coisa é falar cérebro. Ai, meu cérebro está cheio de ideias. Não, não é cérebro, é cérebro, com R, cérebro. Então, a pessoa precisa ser educada.
E é isso que ele está falando. Quando não acontece o processo educativo, porque são defeitos morais do espírito, o que ele vai fazer? Vai errar de novo. Eu conheço um caso de um homem que dizia assim, meu filho vai ser macho. Então o bebezinho, ele pegava a chupeta do neném, molhava na espuma da cerveja e punha na boca da criança para ela já ir acostumando com o gosto da pinga, da cerveja, do álcool, achando que isso ia ser masculinidade para a criança, quando na verdade ele está fazendo a criança voltar a ser uma bebum. Se ela é um espírito que já caiu no passado, no vício do alcoolismo, o pai está estimulando esse vício continuar. Ele está voltando a ferir no mesmo ponto frágil aquele espírito. Então, André Luiz continua nos explicando. O ressurgimento de certas situações e a volta de marcadas criaturas ao nosso campo da atividade, do ponto de vista da reencarnação, funcionam em nossa vida íntima como reflexos condicionados, comprovando-nos a capacidade de superação de nossa inferioridade, antigamente positivada. Nós tínhamos a nossa inferioridade, que foi marcada nos erros do passado, foi positivada em atitudes negativas, mas agora nós podemos superar isso. Se estivermos desarmados de elementos morais suscetíveis de alterar-nos a onda mental, para assimilarmos recursos superiores, se a nossa mente não está mais preocupada em se elevar, em aprender, em buscar sair daquilo, quase sempre voltamos à mesma perturbação e à mesma crueldade que nos assinalaram as existências passadas. Nesse fenômeno reside a maior porcentagem das causas de loucura e criminalidade em todos os setores da civilização terrestre, porquanto é aí, nas chamadas predisposições mórbidas, que se rearticulam velhos conflitos, arrasando os melhores propósitos da alma, sempre que ela descuide de si mesma. Convenhamos, pois, que a tarefa espírita é chamada de maneira particular a contribuir no aperfeiçoamento dos impulsos mentais, favorecendo a solução de todos os problemas gerados pelo animismo. Através da doutrina espírita, são eles endereçados à esfera iluminativa da educação e do amor, para que os sensitivos, paralisados nessa classe de acontecimentos, sejam devidamente amparados nos desajustes de que se vejam portadores, impedindo a eles o mergulho nas sombras da perturbação e recuperando-os na atividade para a sementeira da luz. A doutrina espírita, a educação, o campo da família são oportunidades de reeducar as fragilidades da alma. Que lindo isso, né? Puxa vida. Bom, acabou o nosso tempo. Obrigado pelo seu carinho. Semana que vem tem o capítulo 24, a obsessão. Eu espero você. Um grande abraço, até lá e muita paz.